Fala pessoal, beleza? Boa noite. Hoje vamos estar resolvendo aqui a questão número 2 do ENC de 2021 no primeiro semestre. A gente já resolveu a questão número 1, tá aí só vocês voltarem aí nos nossos canais. E agora vamos estar resolvendo a questão número 2. Vamos lá, olha o que a questão número 2 diz pra gente. O cubo ABCDEFGH da figura tem aresta igual a A. Os pontos M e N, P são os centros da face AFED. Então, AFED. Então, esse ponto M está bem no meio. Da face DEHC. Então, a face DEHC. Então, esse ponto N está bem no meio dessa face. E da face CBGH. Então, CBGH. Esse ponto P está bem no meio dessa face. Determine o ângulo entre as faces MPA e MPN do tetraedro AMPN. Vamos lá, vamos analisar. Ó, tetraedro AMPN. Então é esse tetraedro aqui que a gente precisa analisar. Vamos olhar o seguinte, olha. Esse ponto M aqui, ele está bem no meio dessa face. Esse ponto P está bem no meio dessa face. E esse ponto N está bem no meio dessa face. Então, o que significa isso? Significa que MPN é um triângulo. Como ele está bem no meio das faces, significa que é um triângulo que está assim na vertical. Certo? E além dessa face MNP, a gente tem a face MAP. A face MAP, ela não está na vertical pelo seguinte, ó, ela vem do M até esse vértice A aqui, depois ele vai lá no meio de novo. Então a gente tem mais ou menos uma figura que está assim, mais ou menos. Certo? Aqui é vertical e aqui a gente tem a outra face do tetraedro. O que a gente está querendo? A gente está querendo esse ângulo que forma entre essa face e essa face aqui. Essa face aqui, a gente sabe que ela forma 90 graus nesse pedacinho aqui. Certo? Então falta a gente descobrir quanto que mede daqui até os 90 graus aqui embaixo, certo? Então, o que a gente quer descobrir nada mais é do que esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, que é o ângulo que a gente quer descobrir, certo? Vamos lá, então vamos tentar descobrir esse ângulo. A gente tem já que esse pedaço aqui, ele está vertical, está perpendicular a essa face aqui. Então, significa que aqui a gente tem 90 graus. Falta a gente descobrir só quanto que falta ali. Então a gente tem aqui, ó, vamos imaginar que a gente tenha aqui um plano paralelo ao plano de baixo lá. Imagina que a gente tem ali um plano paralelo a esse plano aqui de baixo. Então esse plano é paralelo a esse plano aqui. Esse plano aqui a gente já viu que ele forma 90 graus. Falta a gente descobrir quanto que falta dessa parte até o plano ali. Olha como que é fácil essa questão, não tem nem muito que a gente analisar, olha. A gente sabe que isso daqui é um quadrado, que a questão falou que é um quadrado de lado A. Se isso aqui é um quadrado, significa então que isso daqui é uma diagonal, certo? Se isso aqui é uma diagonal, significa então que isso daqui mede 45 graus. Certo? Se aqui mede 45 graus, aqui a gente tem, ó, uma reta paralela, uma reta paralela. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Se aqui mede 45 graus, quanto vai medir aqui? 45 graus também. Por que ali também vai medir 45 graus? Porque eles são ângulos alternos, certo? Se aqui mede 45, aqui também vai medir 45. Portanto, a gente descobriu que aqui mede 45. E embaixo ali mede 90. Então, quanto mede esse ângulo todo? Mede os 90 mais os 45. 90 mais 45, 135 graus. Portanto, a resposta da questão A, 135 graus. Sem muito cálculo, somente analisando a questão mesmo ali. Certo? Agora a questão B pede para que a gente calcule
o volume do tetraedro AMPN. Então, que é o volume desse tetraedro aqui, ó, AMPN, desse tetraedro aqui. Imagina esse tetraedro, isso daqui, ó, essa parte aqui, a gente sabe que ela está vertical. Então, você imagina esse tetraedro sendo desse jeito, ó, ele vertical aqui e as pontas partindo para cá, certo? Ele vai estar aqui assim, mais ou menos. Isso daqui a gente pode considerar como sendo a base dele. E essa parte que está vertical é exatamente esse pedaço aqui, certo? Eu vou trocar a cor da caneta aqui para a gente não confundir. Então, esse pedaço que está vertical aqui, ó, é a base do nosso tetraedro. E isso daqui é o restante do tetraedro. Então, para a gente calcular o volume de um tetraedro, é a área da base vezes a altura, isso dividido para 3. A área da base vezes a altura dividido para 3 dá o volume de um tetraedro. Beleza, mas quem é a área da base? Bom, a área da base a gente sabe que é esse triângulo aqui. Ele é a nossa base, né? Como que a gente calcula a área de um triângulo? É a base, quanto que mede essa base aqui, ó? Mede A, não é? Isso daqui mede A, isso aqui mede A, isso aqui mede A. Portanto, isso daqui vai medir A, certo? Então, vai ser a base vezes a altura. Qual é a altura desse triângulo aqui? Ele é perpendicular aqui, ó. Então, a altura é esse pedaço daqui até aqui, certo? Bom, a gente sabe que isso tudo mede A. Se isso daqui está no meio, isso daqui está no meio, significa que a metade, então, vale o quê? A sobre 2. Então, base vezes altura, e isso a gente divide para 2. Então, A vezes A ao quadrado sobre 2, isso tudo sobre 2. Então, a gente repete a base e multiplica pelo... repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, repetimos A ao quadrado sobre 2 e multiplicamos por 1 sobre 2. É assim que a gente divide fração, certo? Repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, A ao quadrado vezes 1 dá A ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Portanto, A ao quadrado sobre 4 é o valor da área da base. Então, vamos continuar aqui. O volume do tetraedro vai ser a área da base, que a gente descobriu que é A ao quadrado sobre 4, vezes a altura do tetraedro. Bom, olha aqui, o nosso tetraedro está aqui, ó. Tá a base dele lá embaixo, e ele sai dessa pontinha, vem aqui no A, depois vai lá no P de novo. Então, a gente pode considerar que a altura dele é a altura aqui do P até o A aqui, vocês concordam? Ó? A altura dele, ó, a base está lá, é a medida da base até essa face que está aqui, certo? Bom, a gente tem que isso tudo mede A. Só a metade vai valer quanto? A sobre 2. Então, vezes A sobre 2. Isso tudo dividido para 3. A ao quadrado vezes A dá A ao cubo. 4 vezes 2 dá 8. Isso tudo dividindo para 3. Fazendo cantinho aqui, que eu acho que já está até cobrindo minha foto aí, né? Fazendo cantinho aqui. Portanto, ó, A ao cubo, a gente ficou com A ao cubo dividido para 8 e isso dividido para 3. Repete o numerador, A ao cubo dividido para 8 e multiplica pelo inverso do denominador. A ao cubo vezes 1, A ao cubo. 8 vezes 3, 24. Portanto, qual é o volume do tetraedro? A ao cubo sobre 24. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Uma questão aí não muito difícil, mais de interpretação da imagem mesmo. Caso tenha ficado com alguma dúvida, caso tenha alguma questão em particular que vocês queiram que a gente tenha que resolver, é só mandar em qualquer um dos canais que estão embaixo aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.